Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Norato, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química na Universidade Federal de São Carlos e eu estou aqui a convite da minha amiga, professora Beatriz Nogueira, para estar trazendo para vocês um seminário sobre luz. E eu aceitei esse convite com grande alegria. E o seminário que eu vou apresentar nesse momento, ele possui o título Luz, Química, Ação. Conceitos e aplicações da luminescência. Então você é meu convidado especial para ir nos próximos slides nós admirarmos quão belas são os processos que envolvem a emissão de luz a partir de processos químicos que geram ações tão belas para nós admirarmos. Se você olha ao seu redor, se você para observar a natureza e todos os fenômenos que ela compõe, você vai perceber que esses fenômenos são compostos por emissão de cores muito belas. E essas cores nós só observamos porque são cores que são emitidas através de ondas eletromagnéticas, de luz. E essa luz não surge do acaso. Elas surgem através de reações químicas e físicas que ocorrem nesses materiais inertes ou materiais vivos presentes na natureza, onde essas transformações físicas e químicas levam à liberação de energia na forma de luz. Essa energia viaja pelo espaço, chega até os nossos olhos, que possuem células chamadas de bastonetes. Esses bastonetes, eles absorvem essa luz, transformam as mesmas em informação, enviam para o nosso cérebro e nos permite contemplar as belas ações que existem na natureza, ações estas de emissão de luz. Bom, e o que é a luz? A luz, ela possui um comportamento ondulatório, ou seja, a luz, ela é uma onda. Aí você diz: "Ah, mas o som também é uma onda". Sim, a luz e som possuem comportamentos ondulatórios, porém são diferentes. O som é uma onda que se propaga através da matéria. Por isso ele necessita de um meio para se propagar, e um meio material. A luz, diferente do som, ela não necessita de matéria para se propagar. Por isso que o som das galáxias, o som da explosão das estrelas e por aí vai, não chega até nós. Mas a luz sim chega, porque a luz viaja no vácuo. E a luz ela se difere do som também por possuir um comportamento diferente. Ela é composta por duas componentes, uma componente magnética e outra componente elétrica. Por isso nós chamamos a luz de uma radiação eletromagnética, por causa dessas duas componentes que ela possui. E a luz, ela possui diferentes comprimentos de onda, ou seja, essa distância entre as ondas podem variar. E esse diferente comprimento de onda está intimamente relacionado com a energia, onde conforme se aumenta a energia, se diminui o comprimento de onda. Um dos primeiros a postularem essa observação sobre a relação de energia e comprimento de onda foi Planck, onde em sua relação ele nos ensinou que energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Porém, a frequência ela é igual a c, que é a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Então, energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a energia, menor o comprimento de onda, conforme nós podemos ver aqui no espectro da luz eletromagnética, que vai desde os micro-ondas, passando pelo infravermelho, visível, ultravioleta, até os raios gama. E a luz que nós vemos é apenas essa faixa, a luz do visível, que é a luz capaz de acionar os bastonetes que nós temos nos nossos olhos. E embora seja uma faixa pequena, é muito bela, porque vocês sabem as diferentes cores, as diferentes tonalidades que nós conseguimos observar na natureza com os olhos que nós temos. E para nós conhecermos melhor os efeitos luminescentes, nós vamos trabalhar com a classificação dos tipos de emissão de luz. Quando você percebe com seus olhos uma emissão de luz,
Você, a partir do conhecimento que nós vamos trabalhar aqui nesta apresentação, você pode fazer a classificação desses tipos de emissão de luz através de umas perguntas bem simples acerca do tipo, acerca da fonte, acerca do processo que envolve a emissão dessa luz que você observa. Primeira pergunta, para você classificar a emissão de luz. Primeiro, precisa de aquecimento? Você precisa ceder calor? Você precisa esquentar a fonte para que haja luz? Se a sua resposta for sim, esse fenômeno é conhecido como incandescência. O que é a incandescência? A incandescência é um fenômeno que está no nosso dia a dia praticamente. Sabe aquelas lâmpadas que hoje não se encontra muito mais? Se você encontra ela mais nos bares, né? Onde tem aquela luz com tons mais pastéis, aquela luz amarelada, aquelas lá são lâmpadas incandescentes. E do que as lâmpadas incandescentes são compostas? Elas são compostas por um bulbo de vidro, e esse bulbo de vidro possui em seu interior vácuo ou gases inertes, né, como argônio e alguns outros. E também, dentro desse bulbo de vidro, existe um filamento. Esse filamento pode ser de tungstênio, pode ser de carbono e várias outras substâncias. Esse filamento ele possui uma resistência que, nessa resistência, quando é aplicada uma diferença de potencial, essa resistência gera calor, fazendo com que, agora sim, o calor gere luz. Olha, essas lâmpadas são hoje muito usadas, né, nos bares, e nós utilizávamos em casa antigamente, essa luz amarelada. Então, o calor gerado pela resistência e pela corrente elétrica faz com que essas substâncias passem por esse processo de incandescência, iluminando o ambiente onde eles se encontram. Então, se a sua resposta foi sim, o processo é incandescente. Se a emissão que você observa não precisa de aquecimento para emitir luz, então esse processo é chamado de luminescência. E nós chamamos de luz fria. Os processos luminescentes são processos de luz fria. Por quê? Porque não envolvem calor, não é? É uma luz que não envolve aquecimento, sendo assim chamados os processos luminescentes de processos de luz fria. Para classificar os processos luminescentes, nós passamos por várias outras perguntas. A segunda pergunta é: esse processo que você observou que não é incandescente, ele precisa de força mecânica? Você precisa aplicar pressão, aplicar força sobre ele para que ele emita luz? Se a sua resposta é sim, esse processo ele é conhecido como triboluminescência. E ele é muito legal. Olha só para você ver. A triboluminescência consiste do seguinte: compostos que possuem mistura de cristais, principalmente sais de açúcares ou sais de ácidos salicílicos, salicilatos, esses cristais, não é, quando você aplica uma carga de pressão sobre o mesmo, você gera fraturas, você gera trincas, que faz com que ele gere pedaços. E esses pedaços, via de regra, não são iguais. E quando essa trinca surge nesse cristal, tanto os pedaços são diferentes, como também a distribuição e a carga em cada um desses pedaços também são diferentes. E como você tem dois pedaços com cargas diferentes, essa carga dá origem a um potencial. E esse potencial, ele é tão forte que ele é capaz de ser transmitido de um pedaço para o outro, levando, né, ao equilíbrio das cargas entre os dois pedaços dos cristais, dando origem a esse fenômeno de triboluminescência. Olha para você ver. Isso aqui é uma partilha de mentos. O mentos que possui ácido salicílico, sais de salicilato, em sua composição. Essa partilha não tem muito aqui no Brasil, possui outras substâncias, mas fora você acha essas partilhas com salicilato. E quando você dá uma marretada nessa partilha, olha a luz sendo emitida. Olha para você ver. E é exatamente isso que nós acabamos de descrever. Os diferentes pedaços de cristais com diferentes cargas, dando origem à diferença de potencial e à liberação da carga através desses raios luminescentes que nós chamamos de
triboluminescência, que é essa emissão azul que nós observamos aqui no vídeo. Então, se precisa de força mecânica, triboluminescência. Se não precisa de força mecânica, nós partimos para a terceira pergunta, que é: precisa de luz? Como assim precisa de luz? Para que essa substância brilhe, para que essa substância emita luz, ela necessita de ser incidida com ondas eletromagnéticas que nós definimos, né, lá atrás. Se a resposta é não, nós fazemos uma quarta pergunta. Se ele não precisa de aquecimento, não precisa de força mecânica, não precisa de ser incidido luz sobre esse material, nós fazemos a quarta pergunta. Esse material, ele é inanimado? Ele é um material composto por minerais da natureza que não possuem vida ou faz parte de organismos vivos? Se a resposta é sim, é um material inanimado, não faz parte de organismos vivos, esse processo é chamado de quimioluminescência. E o que é a quimioluminescência? Em vez de aquecimento, em vez de força mecânica, em vez de luz, a fluorescência, ou melhor, a luminescência, ela surge a partir da conversão da energia da quebra e da formação de ligações em fenômenos luminescentes, ou seja, é a energia química gerando a emissão de luz. Se a sua resposta é não, ou seja, não é um objeto inanimado, é um objeto vivo, nós chamamos de bioluminescência. E o que é a bioluminescência? A bioluminescência ela é, por fim, um tipo de quimioluminescência, onde reações em organismos vivos quebram ligações, formam ligações, liberando energia e essa energia sendo liberada na forma da emissão de luz. Só que, no caso da bioluminescência, é uma quimioluminescência que acontece em organismos vivos. E os exemplos são muito legais. Primeiro exemplo de bioluminescência. Se você mora no campo, se você mora aí perto das pastagens, né, perto das matas, quando chega o entardecer, com certeza você já teve um encontro, né, com esse pequeno animalzinho, né, de nome científico Lampiris nocticula, que é o famoso vagalume. Né? O vagalume ele possui em sua cauda uma substância chamada de luciferina. E o que é a luciferina? A luciferina é essa molécula orgânica, né, que tem aí, por exemplo, um ácido carboxílico, função álcool, nitrogênio, enxofre, ou seja, composto orgânico. E esse composto orgânico presente na cauda, né, do vagalume, quando ele está na presença de ATP, adenina trifosfato, essa adenina trifosfato perde duas porções fosfato, mantendo só uma, e se liga à luciferina. Ao se ligar à luciferina, ela forma o adenilato de luciferil. Esse adenilato de luciferil, ele na presença de oxigênio e dessa enzima que tem na cauda, não é, do vagalume, chamada luciferase, ele transforma o oxigênio em CO2 e na oxiluciferina. Só que a oxiluciferina que é gerada é uma oxiluciferina no seu estado excitado. É uma oxiluciferina, guarde essa informação, que não está no estado fundamental, estado excitado, conforme nós vamos ver lá na frente. E quando ela está no estado excitado, ela passa para o seu estado fundamental, fazendo com que luz seja emitida, que é exatamente esse fenômeno que nós vemos na cauda do vagalume. E você pode dizer, mas por que o vagalume pisca e apaga? Pisca e apaga, né? Ele tem quantidades infinitas de luciferina? Não, ele tem uma quantidade limitada de luciferina. Mas esse fenômeno de piscar e apagar, ele deve-se a uma série de enzimas presentes junto à luciferina, na cauda do animal, que levam à regeneração da oxiluciferina à luciferina. Uma reação muito rápida, onde ele pisca e apaga. Oxiluciferina indo para luciferina, voltando à oxiluciferina, gerando a luz desse fenômeno tão belo que nós vemos aí nos vagalumes. E é um exemplo de bioluminescência. Um exemplo de quimioluminescência, com certeza você aí que é apaixonado pelo CSI, pelos casos de resolução de crimes, provavelmente você já conhece.
é chamado de luminol. O luminol é esse composto orgânico que, quando ele está na presença de sangue, e o sangue nós conhecemos, ele é composto por hemoglobinas, e estas, hemoglobinas, que são partes da hemácia, que é uma célula que compõe o sangue, essa hemoglobina ela é uma protoporfirina. Sendo essa protoporfirina uma molécula que possui um átomo de ferro em seu interior, ou seja, uma ferroprotoporfirina. Por isso a coloração avermelhada do sangue, justamente por causa do ferro que compõe a hemoglobina que compõe, a hemácia. E quando o luminol está na presença desse ferro no estado de oxidação 3, ela reduz o ferro para ferro 2 e, consequentemente, se oxida, formando essa ligação dupla nitrogênio-nitrogênio. E logo após essa substância, que se forma a partir do luminol, na presença de peróxido de hidrogênio, ela forma esse peróxido cíclico, que é bastante instável. E ao formar esse peróxido cíclico, ela se decompõe, liberando gás nitrogênio e formando essa espécie no seu estado excitado. Guarda de novo, estado excitado. E uma vez no seu estado excitado, o luminol, logo após passar por todas essas reações, ele passa para o seu estado fundamental, liberando um comprimento de onda eletromagnético de 430 nanômetros, que é exatamente a luz azul. Olha para você ver. Isso aqui é um exemplo real. Isso é uma calça de uma pessoa suspeita de cometer um crime. O que o policial, o perito faz? Ele passa luminol nessa calça, que mesmo se essa calça for lavada, a hemoglobina ela se impregna no tecido e não sai mesmo com a lavagem. E o luminol no escuro, ele sofre todas essas reações com o ferro do sangue que ficou no tecido e mostra essa coloração azulada. Dá para ver que o cidadão que teve contato com o sangue, teve sangue nas suas mãos e limpou as mãos na calça, E isso é bastante utilizado em cenas de crime e por aí vai. Aqui, da mesma forma, uma blusa de uma suspeita de ter cometido um crime ou de ter contato com sangue, e quando ele está na presença do luminol, o luminol no escuro emite a luz azul, mostrando que aquela peça teve contato do sangue, mesmo após a lavagem e mesmo em condições normais, você não enxergando. E é um belo exemplo aí para os amantes da química forense. Outro exemplo de quimioluminescência, ou seja, luminescência, proveniente da quebra e formação de ligações químicas fora de organismos vivos, ou seja, em objetos inanimados, são os bastões de luz. Com certeza você já deve ter ido aí numa formatura, numa festa, que ali na entrada dessa festa você ganhou esses bastõezinhos de luz. Esses bastõezinhos são bastões que quando você flexibiliza o mesmo passa a luminescer, o mesmo passa a exibir essa coloração que no escuro brilha, que deixa a festa lá bonita e tudo mais, as pessoas brilhando e chamando a atenção. Esses bastões de luz, esse fenômeno quimioluminescente, ele acontece exatamente por quê? Perdão. Porque dentro desses bastões existem capilares de vidro com difenil oxalato dentro desses capilares. E quando você flexiona esse bastão, os capilares se quebram e o difenil oxalato entra em contato com a água oxigenada fora, fora do capilar de vidro. E isso, mais uma vez, o peróxido presente, leva à decomposição do difenil oxalato em peróxido cíclico, outro peróxido, que nem no luminol, e o fenol. E esse peróxido cíclico, ele é muito instável, ele passa por uma decomposição, onde a decomposição desse peróxido cíclico leva à formação de gás CO2 e energia química. Mas isso não é o suficiente para exibir cor. Nesses bastões, existem algumas substâncias que conseguem capturar essa energia química e transformar essa energia química em emissão de luz. Como no caso, os azuis, essa molécula de fenilantraceno, os verdes, essa molécula, o bisfeniletinilantraceno, o alaranjado, essa molécula tatraceno, e assim vai. Diferentes moléculas com seus diferentes efeitos
resultam em diferentes cores através da energia proveniente dos peróxidos, um efeito de quimioluminescência. Bem, para nós entendermos, você lembra que eu falei para você guardar em sua cabeça complexo ativado, estado de energia excitado e por aí vai. Por que que tem reações que não emitem luz e reações que emitem luz? Como assim? Reações que não emitem luz, se nós acompanhamos aqui o diagrama de Jablonski, nós vemos que os reagentes de menor energia, eles estão em seu estado fundamental, ou seja, os elétrons estão ocupando os orbitais de menor energia nesse átomo. Quando você aquece, quando você cede energia ou condições para que uma reação aconteça, esse reagente ele sai do estado fundamental, indo para esse estado que nós chamamos de estado excitado ou complexo ativado, onde ele absorve energia. E reações normais que não têm coloração, essa energia ela é utilizada para se quebrar, para se formar, não é ligações. O excesso dessa energia resulta na liberação de calor e leva à formação dos produtos no estado fundamental. Isso são reações que não emitem luz. Qual a diferença das reações no estado excitado, ou seja, que geram reações, que geram produtos no estado excitado? Da mesma forma, são reagentes que absorvem energia indo para o complexo ativado, e esse complexo ativado quebra a ligação, forma a ligação, gerando produtos no estado excitado. E esses produtos no estado excitado vão para produtos no estado fundamental, gerando luz. Né? Isso aqui praticamente fundamenta energeticamente todos os processos de bioluminescência e quimoluminescência que nós vimos anteriormente. Tá, continuando no nosso diagrama, né? Já fizemos as perguntas: precisa de aquecimento? Precisa de força mecânica? Precisa de luz? É inanimado? Né? Então chegamos aqui até a quimioluminescência e a bioluminescência. Voltando aqui, se não precisa de aquecimento, se não precisa de força mecânica, se precisa de luz, se a resposta em vez de não é sim, nós partimos para uma outra pergunta. Se essa emissão de luz ela precisa de ser banhada com luz, com radiação eletromagnética, esta emissão ela é imediata à absorção ou é uma emissão que vai além do tempo onde esse material é exposto à radiação de luz? Se a resposta é sim, ou seja, você incidiu, ele emitiu. Você não incide mais, ele parou de emitir. Esse processo é chamado de fluorescência. Se a resposta é não, ou seja, você incide luz. Depois, quando você para de incidir, esse composto continua emitindo luz. A resposta é que esse composto é um composto, ou a emissão de luz é um processo fosforescente. Tá? E nós vamos ver agora alguns exemplos de fluorescência e fosforescência. E na fluorescência eu vou dar uma aprofundada. Bem, o primeiro exemplo, o exemplo de fluorescência, ou seja, que envolve emissão imediata de luz. Uma substância bastante conhecida que emite fluorescência, emissão de luz imediata a partir do recebimento de luz, é uma substância chamada quinina. Essa quinina ela é presente naquele refrigerante Schweppes. Sabe aquele refrigerante Schweppes que nós encontramos para vender? Pois é, ele tem quinina. E essa quinina, quando ela é excitada, quando incide sobre ela uma luz chamada luz negra, sabe o que é luz negra? Luz negra é essa lâmpada que nós utilizamos hoje, que muitos chamam de fluorescente, que possui emissão na região do UV. E ela é pintada de preto por fora, porque a luz preta, essa tinta preta que ela é pintada, consegue filtrar toda a radiação visível, permitindo com que passe somente a radiação ultravioleta. Então, quando o Schweppes com a quinina, em seu interior, é irradiado com a luz negra, ou seja, a radiação ultravioleta, essa quinina exibe um efeito muito interessante. E aqui, olha para você ver o efeito. Aquilo que era anteriormente incolor, não tinha cor nenhuma, sem a radiação ultravioleta, quando é colocado nessa jarra aqui, que também é um vidro dopado com urânio não radioativo, tá?
um urânio que também é luminescente, na presença de luz negra, olha que belo, ele passa a emitir luz azul. Olha para você ver. Isso você não vê sem a luz UV, essa cor tão bela que exibe o quinino e o jarro dopado de urânio. E quando você apaga a luz, o que acontece? A luz negra, você não vê esse fenômeno mais. Por quê? Porque é uma emissão imediata, somente na presença de luz. Acabou a luz, acabou a emissão. Isso é fluorescência. A fosforescência, ela já é diferente por algumas razões. Aqui nós temos uma série de materiais fluorescentes e fosforescentes. Esses materiais, na presença da luz negra, todos eles brilham, tanto os fluorescentes como os fosforescentes. Porém, você vai ver que quando essa luz negra apagar, os fluorescentes vão apagar e os fosforescentes vão continuar emitindo luz. Olha para você ver. Todos estão brilhando na presença da luz negra. Na ausência da luz negra, os fluorescentes apagam e os fosforescentes continuam brilhando. Né? Essa é a diferença da fluorescência e da fosforescência. Essa é o que nós chamamos de emissão tardia da luz, como nós observamos aqui nos fenômenos fosforescentes. Bem, para nós compreendermos melhor a diferença entre esses fenômenos, por que nenhum a emissão é imediata e no outro essa emissão é tardia, vamos voltar ao diagrama de Jablonski. Na fluorescência, esse fenômeno de emissão de luz dá-se da seguinte forma. Nós temos a molécula, não é, no seu estado fundamental, e a partir do seu estado fundamental, ela passa por um processo chamado de absorção. Ou seja, eu incido luz sobre a minha amostra. Quando a minha amostra ela absorve essa luz, ela vai para o seu estado excitado. Né? Ela sai do estado fundamental para o estado excitado. Os elétrons que estavam no estado fundamental passam a ocupar níveis de energia de maior energia ao absorver a luz incidida. Logo após ocorrer essa absorção da luz incidida, acontece um efeito que ele é presente tanto no estado fundamental como também no estado excitado, chamado de conversão interna. Por isso que nós falamos que existem vários níveis de energia, tanto no estado fundamental como no estado excitado, por causa de um fenômeno chamado conversão interna, que é o quê? Nada mais nada menos do que as vibrações da molécula com a absorção de calor. Vibrações e deformações das moléculas que levam ele a diferentes estados de energia vibracionais. Cada tracinho desse é um diferente estado de energia vibracional do estado fundamental. Quando ele absorve energia, vai para diferentes estados de energia vibracional do estado excitado, ou seja, a molécula do estado excitado sofrendo conversão interna. E na fluorescência, ele absorve energia, sofre conversão interna, para agora sim ele voltar ao seu estado fundamental, exibindo um fenômeno chamado de fluorescência, emitindo a luz absorvida que sobrou da conversão interna na forma de fluorescência. Nós sabemos que as moléculas não ficam estáveis no estado excitado. O estado fundamental é caracterizado pelo seu menor nível de energia e o estado de maior estabilidade. Por isso, a emissão de luz é um processo automático, ou seja, ele absorve, passa por conversão interna e fluoresce emitindo luz, voltando para o estado fundamental, porque é o estado mais estável para essas moléculas. Diferente da fluorescência, a fosforescência ocorre alguns fenômenos adicionais. Da mesma forma, nós temos a molécula no estado fundamental, indo para o estado excitado. Da mesma forma, nós temos o fenômeno de conversão interna. Porém, além desse fenômeno de conversão interna, ocorre um terceiro fenômeno, chamado de cruzamento intersistema. Ou seja, ocorre uma diminuição de energia do estado excitado para outro estado excitado de menor energia. E nesse estado excitado de menor energia acontece da mesma forma a conversão interna, a molécula vibrando, com deformações fora do plano, com o estiramento de ligações, liberando um pouco dessa energia.
E a partir desse novo estado excitado de menor energia, nós observamos a fosforescência, tá? Então, na fluorescência não existe cruzamento intersistema e na fosforescência existe. E essa é a diferença entre os dois. E basicamente, por que a fluorescência ela é tão rápida? Os processos que envolvem a fluorescência são muito rápidos. Olha para você ver. O processo de absorção ele tem um tempo de que ele ocorre de aproximadamente 10 a menos 15 segundos. Isso é muito rápido. Isso os nossos olhos praticamente não percebem de tão rápido que eles são. A conversão interna ela ocorre, as vibrações e as deformações, né, dos estados vibracionais no estado excitado em 10 a menos 12 segundos, ou seja, isso é muito rápido. E a fluorescência, né, ela é menos rápida um pouquinho, mas mesmo assim é muito rápido. 10 a menos 9 segundos, né, nem o tempo de uma piscada o processo já aconteceu. A fosforescência não. Esse processo ele é mais demorado. Ali ocorre a absorção, a conversão, não é? Da mesma forma, mas a fosforescência, o seu tempo de emissão, ele vai de 10 a menos 3, que já é bem maior, não é? Do que 10 a menos 9, até 10 segundos. Ou seja, existem processos registrados que depois que você apaga a luz que está incidindo sobre a matéria, o composto continua emitindo luz por até 10 segundos. Olha para você ver, né? Isso é a diferença da fosforescência. Por isso é uma emissão de luz tardia. Por quê? Porque ela demora um tempo depois que a luz é retirada para continuar emitindo energia, voltando para o estado fundamental. Mas o que é esse cruzamento intersistema que também dá uma diferença considerável entre a fluorescência e a fosforescência? Esse cruzamento intersistema, o que não ocorre na fluorescência, ele leva a uma diferença de estado, uma diferença de multiplicidade dos processos fluorescentes dos processos fosforescentes. Nos processos fluorescentes, se você lembra lá da regra de Pauli, você lembra que os elétrons eles possuem 4 números quânticos que caracterizam o mesmo. Né? E a regra de Pauli nos diz que quando dois elétrons estão no mesmo nível de energia, eles não podem exibir os mesmos valores de números quânticos característicos dos mesmos. Né? Diferindo um do outro se estão no mesmo nível de energia, quanto ao número quântico spin, número quântico de spin, que é o que nós chamamos lá de ms, o número quântico de spin. Então, a multiplicidade no estado fundamental para os elétrons que estão no estado fundamental, tanto na fluorescência como na fosforescência, ela dá-se pela seguinte forma: 2 vezes a somatória dos spin mais 1. Um elétron está com o spin, os outros números iguais, mas o número quântico de spin diferente. Um mais meio e o outro menos meio. Mais meio com menos meio dá quanto? 0. 2 vezes 0 mais 1 igual a 1, ou seja, ele está no estado singlet. E na fluorescência, esse estado singlet, ele permanece no estado excitado e depois com a emissão de energia, ele também permanece estado singlet, ou seja, estado de mesma multiplicidade, singlet, singlet. Na fosforescência, não, ocorre aquele cruzamento intersistema, onde existe diferença de multiplicidade. Pois aqui na fosforescência, a multiplicidade do estado fundamental é 1, ela é igualmente excitada para o estado excitado, mantendo essa multiplicidade, porém ela passa por esse cruzamento intersistema, passando de um estado singlet para um estado duplete. Vamos calcular aqui o estado. Se nós temos 2 moléculas agora, em vez de mais meio, menos meio, mais meio, vamos fazer a conta. Meio com meio é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ou seja, nós temos a saída de um estado singlet para o estado triplete. E, como você precisa voltar para o estado fundamental do estado singlet, ocorre novamente a troca do spin desses elétrons quando a fosforescência é emitida. Por isso que a fosforescência é mais demorada, porque além das vibrações, das deformações
nos estados vibracionais em cada um dos estados, existem essa energia gasta na troca do spin, fazendo com que o processo seja mais demorado, por isso há uma emissão tardia, como nós vimos anteriormente. Olha aqui um exemplo muito legal de fosforescência. Eu vi há um tempo atrás uma notícia nos jornais de alguns países da Europa que estão aplicando substâncias fosforescentes nas ciclovias para economizar energia. Sabe por quê? Porque, para evitar o gasto de energia com a iluminação pública, essas substâncias fosforescentes são aplicadas ali ao calçamento dessas vias e elas ficam ali o dia todo absorvendo energia do sol, a luz do sol. Logo após o sol se pôr, ela permanece por um longo período emitindo luz e iluminando essas vias. Perdão. Iluminando essas vias, fazendo com que energia elétrica seja economizada. Isso aí já é uma tecnologia que está sendo aplicada na Europa, quem sabe um dia chegue aqui no Brasil. Essas sinalizações fosforescentes. Uma aplicação muito legal, nesses dias que nós vivemos, tempos de coronavírus, o temido coronavírus, é a aplicação da fluorescência conforme nós vemos nesse vídeo. Nós sabemos que uma série de medidas de higiene nós temos que tomar, com a disseminação desse vírus que causa essa pandemia tão mortal. E um desses cuidados que nós temos que ter é lavar as mãos. Passar álcool em gel nas mãos, higienizar as mãos, evitar ficar com as mãos em contato com a boca, com o nariz e por aí vai. Sabe por quê? Porque nós sabemos que se nós pegamos um objeto contaminado recentemente com o coronavírus e passamos o nariz na boca, nós podemos nos contaminar. E esse restaurante japonês, ele fez esse experimento. O que ele fez? Ele passou substâncias fluorescentes nos pegadores das comidas. E olha o que aconteceu. Esse homem pegou no pegador, colocou sua comida, foi para a mesa se alimentar e do nada o restaurante ligou uma luz negra. Olha para você ver o estrago que esse homem fez. Isso sem ver. Ele pegou no copo, ele pegou no rosto, ele pegou no óculos, ele pegou nos talheres, ele pegou no seu braço. Olha para você ver. Se isso aqui tivesse contaminado com coronavírus, ele teria passado a mão na boca e estaria contaminado automaticamente. Isso é a fluorescência sendo utilizada aí para nos mostrar a gravidade dessa pandemia e a necessidade de nós mantermos a higiene das nossas mãos e todos os cuidados para evitarmos a propagação dessa doença com a ajuda de uma técnica fluorescente. Bem, um pouco da história da fluorescência. A fluorescência ela é um fenômeno que foi descrito pela primeira vez por esse senhor chamado George Stokes. Esse senhor, um senhor holandês, ele observou esse fenômeno e o batizou de fluorescência num dia onde ele estava lá na sua igreja, e lá na igreja dele, ele tinha ali, em cima de uma mesa, uma garrafa com uma bebida feita dessa planta, Cinchona pubensis, que possui a quinina lá do Schweppes, que era utilizada naquela época para o tratamento da malária. Tá? Então, ele tinha em sua mesa essa garrafa com a quinina e na igreja possuía um grande vitral de luz azul. E ele observou que quando a luz azul passava pelo vitral da igreja, essa luz era filtrada, passando somente a luz azul, que incidia sobre a garrafa dessa bebida de Cinchona, fazendo com que ela exibisse o efeito luminescente que nós vimos anteriormente. Aí o George Stokes já ficou intrigado, E ele colocou uma garrafa de vinho na frente da garrafa da bebida com quinina. E quando ele olhou para a bebida de quinina através da garrafa de vinho, ele notou outro efeito. Ele notou que a cor que ele via era uma cor amarelada. E na hora ele pensou, o que pode ser isso? Que efeito é esse? E ele, ao estudar, observou que a janela ela atuava como um filtro de excitação, filtrando todo o espectro eletromagnético com comprimento de onda menor que 400 nanômetros, fazendo com que somente o azul para frente passasse, chegando na garrafa. E a garrafa também emitia essa luz azul, que ao passar pela garrafa de vinho, também funcionava como um filtro de emissão,
filtrando mais ainda essa absorção, né, fazendo com que somente os comprimentos de onda maiores que 400 nanômetros passassem. Por isso ele via o azul passando aqui pela garrafa, emitindo luz azul fluorescente, passando pela garrafa de vinho, emitindo luz amarela. E assim, ele, por direito de descoberta, batizou, né, esse fenômeno de fluorescência. E para nós entendermos um pouco mais da contribuição do Sr. Stokes, nós temos aqui um exemplo. Essa molécula é a molécula que eu trabalho no meu doutorado, a molécula fluorescente, né, um corante originada de plantas, e ela é uma molécula que exibe fluorescência. E quando nós analisamos os espectros, né, de comprimento de onda por intensidade obtido tanto no UV como no visível para essa molécula, nós observamos que ela possui uma absorção, ou seja, ela absorve comprimentos de onda na região do visível por volta de 450, 430 nanômetros. Porém, ela absorve essa energia em 450, 430 nanômetros e emite a coloração avermelhada, característica da mesma, em 650 nanômetros. Ou seja, o comprimento de onda da emissão é maior do que o comprimento de onda da absorção. Aí você pensa, uai, como assim? Lembra lá no começo, quando nós definimos lá pela relação de Planck, que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à energia? Ou seja, aqui em baixo comprimento de onda nós temos alta energia. Nós temos uma absorção de energia maior, enquanto que a emissão ela exibe uma energia menor. Ou seja, como que ele absorve uma coisa de alta energia e emite onda de luz, não é, de baixa energia? Significa que energia está sendo perdida durante esse processo. E se você ficou atento aí, não é, às nossas explicações anteriores, você já sabe a resposta. Por quê? Porque exatamente ele chama, né, essa diferença de absorção de emissão de deslocamento de Stokes, né, dado esse diferente comprimento de onda da absorção e emissão. E essa diferença deve-se exatamente por causa da energia gasta com conversão interna, fazendo com que o comprimento de onda de fluorescência seja menor do que o comprimento de onda de absorção dessa molécula. Por isso, a menor energia da emissão em relação à absorção. E assim surgiu o que é conhecido como regra de Stokes. Não é? O comprimento de onda de emissão de fluorescência deve ser sempre maior do que o da absorção, que nós conhecemos como regra de Stokes. Aqui, a fluorescência tem uma aplicação que passa dia após dia nas nossas mãos e muitas vezes passa batido. A nova família do real, das cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e futuramente R$200, né? Ela possui uma substância aplicada sobre ela que é uma substância fluorescente, que na presença de luz negra, ela brilha, não é? Formando aqui esse selo que te comprova a veracidade dessa célula. Por isso que nos mercados maiores, você vai lá, quando a pessoa tem dúvida da nota, ela pega uma canetinha, não é? Não de tinta, mas com uma lâmpada na ponta, de luz negra, e coloca sobre a cédula. E quando ela vê que existe esse processo fluorescente, né, ela vê que a cédula é falsa. E quando ele desliga, some. Por quê? Porque é fluorescência, não é fosforescência. Caminhando para o final, uma das aplicações da fluorescência no meu trabalho de doutorado e no meu laboratório é nas interações de compostos com uma proteína chamada albumina. A albumina é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo dos mamíferos e também no dos homens, né, que é um mamífero. E a albumina ela possui a missão de carregar açúcares para as células, aumentando a biodisponibilidade desses açúcares para as células. Porém, além de carregar açúcares, ela também pode carregar fármacos, compostos, substâncias de interesse que nós podemos fazer para tratamento de algumas doenças, como o câncer. Então, nós estudamos no tratamento do câncer qual é a interação dos nossos fármacos com a albumina, para descobrir se a albumina pode estar trabalhando como um carreador, não só de açúcar, como também do nosso fármaco que está sendo testado. E esse teste é feito exatamente pela supressão da fluorescência da albumina. Por quê?
Porque a albumina possui uma molécula de triptofano, um resíduo de triptofano em sua estrutura. E é um resíduo fluorescente. E quando os nossos compostos interagem com a albumina, eles fazem um processo chamado de quenching. Eles suprimem a fluorescência da albumina, levando à queda da fluorescência, né, diminuindo a intensidade da fluorescência da albumina. E essa queda, essa diminuição, né, na intensidade da fluorescência pode estar correlacionada à interação do nosso composto com a albumina, provando que ela pode atuar como um carreador do composto em um sistema vivo. Outra aplicação da fluorescência também que eu empreguei no meu trabalho de doutorado é o uso dos compostos fluorescentes nos métodos colorimétricos para corar células. Olha para você ver que beleza, que lindo. Aqui nós temos células humanas, tá? Onde nós vemos que essas células humanas exibem diferentes cores, mas essas cores não são próprias das células. Essas cores são substâncias fluorescentes que nós tratamos as células e essas substâncias possuem afinidade por organelas dessas células. E por ter afinidade com a organela dessas células, nós conseguimos, ao incidir luz sobre a célula, fazer com que essas substâncias floresçam e assim nos mostre a estrutura da célula, né, com maior definição e melhor definição do que com o microscópio. Olha aqui para você ver. Em azul, tanto aqui como aqui, nós temos um composto chamado DAP, que ele tem afinidade por material genético. Ou seja, quando ele entra dentro da célula, ele interage com o material genético e quando eu incido luz, ele demarca o núcleo, que é onde está o material genético. Olha para você ver, em verde, nós temos um composto fluorescente chamado faloidina, que tem interação bastante considerável com o citoesqueleto das células. E quando ele interage com o citoesqueleto das células, você incide luz sobre ele e ele exibe essa fluorescência na cor verde, mostrando aqui o citoesqueleto das células e nos ajudando a enxergar as células. Por isso, no meu trabalho de doutorado, em parte dele, a minha proposta foi usar compostos metálicos que estão sendo estudados, não é, no tratamento do câncer, e esses compostos metálicos, não é, do tipo rutênio-areno, e nesses compostos metálicos, para responder a pergunta se o meu composto consegue entrar dentro da célula ou não, e por que essa pergunta? Nós sabemos que existem séries de moléculas, de fármacos, que não precisam entrar na célula para fazer com que essa célula, por exemplo, uma célula de câncer, morra. Ela pode desencadear mecanismos de morte a partir da membrana celular. Mas grande parte dos complexos, eles precisam ser internalizados pela célula para poder agir nos vários mecanismos de metabolismo que existem dentro dessas células para que levem essas células à morte, né? Então, para nós respondermos à pergunta do meu trabalho, se o meu complexo metálico consegue ou não ser internalizado, eu fiz a adição a ele de uma fosfina que aumenta a lipofilicidade e aumenta a internalização do composto, mas a estrutura pela estrutura não me dá informação se esse composto entra dentro da célula ou não. O que eu fiz? Eu coordenei a esse centro metálico a alizarina, para usá-la como uma sonda de fluorescência para saber se o meu composto está sendo internalizado ou não, e tudo isso para conhecer a ação desse fármaco dentro dessa célula, se ele está sendo internalizado ou não. Eu consegui obter a estrutura, nós podemos ver aqui o complexo de rutênio coordenado ao ligante alizarina que nós vimos lá anteriormente, e eu consegui confirmar o que nós propusemos inicialmente. Nós temos aqui em azul o DAP. O DAP, como eu já disse, ele possui uma absorção em 358 nanômetros e uma emissão em 461, né, demarcando aqui o núcleo da célula. Porém, quando eu tratei com o meu composto metálico com a alizarina, eu sabia que a alizarina ela absorve 410 e emite em 650. Ao fazer ao aplicar o filtro para emissão em 650, eu vi essa emissão avermelhada dentro das células, confirmando que o meu composto contendo a alizarina não só foi internalizado, como também está fluorescendo no interior dessas células tumorais. Essas células aqui são células de câncer de mama.
né, que são chamadas de MDA-MB231. Ou seja, o composto que nós sintetizamos aqui no nosso laboratório, ele não só conseguiu entrar dentro das células, mas dentro do núcleo das células e lá emitir fluorescência e nos responder a pergunta inicial, né, que o meu composto ele consegue entrar dentro da célula. Então, foram rápidos, poucos, mas que vários exemplos que nos mostraram, né, a importância dos fenômenos luminescentes que estão presentes nas nossas vidas mais do que nós imaginamos. De forma natural, de forma artificial, em tecnologia, em saúde, né, e de várias maneiras. Você consegue encontrar uma série de conteúdos, né, sobre luminescência na internet por causa do Ano Internacional da Luz, que foi em 2015, onde foi comemorado, né, o Ano Internacional dessa emissão eletromagnética, né, que é chamada de luz. E houveram vários congressos, né, como o da Sociedade Brasileira para o Progresso de Química, comemorando o Ano Internacional da Luz, né, a 38ª reunião da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Química, que eu copiei o título, né, Luz, Química e Ação, que também abordaram esse tema. Porque, de fato, como nós vimos anteriormente, né, a luz ela não só traz toda uma beleza, né, para o nosso redor, mas também ela é de grande importância por estar envolvidos em processos não só da vida, mas em outros processos também variados. Né? Então, por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse seminário. Agradeço aos órgãos de fomento, né, que patrocinaram a minha pesquisa de doutorado e de mestrado, ao UFSCar, que nesse ano completa 50 anos, ao Instituto Federal Goiano, por me permitir trazer esse seminário online para os seus alunos, a professora doutora Beatriz Nogueira, o seu esposo, o professor doutor Rafael Gomes, que são meus amigos, né? E com grande alegria eu atendi esse convite da Bia para esse seminário. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer colocação, né? Qualquer pergunta sobre o assunto, está aqui o meu endereço no Instagram, o meu e-mail. Entre em contato que eu estarei disposto a esclarecer as suas dúvidas e os seus questionamentos. Muito obrigado, né, por ter me acompanhado até aqui e até mais. Tchau, tchau.